Imaginemos uma caverna separada do mundo externo por um alto muro. Entre o muro e o chão da caverna, há uma fresta por onde passa um fino feixe de luz exterior, deixando a caverna na obscuridade quase completa. Desde o nascimento, geração após geração, os seres humanos encontram-se ali, de costas para a entrada, acorrentados, sem poder mover a cabeça nem locomover-se, forçados a olhar apenas a parede do fundo. Os humanos viveriam sem nunca ter visto o mundo exterior nem a luz do sol, sem jamais ter efetivamente visto uns aos outros nem a si mesmos, mas apenas sombras dos outros e de si mesmos, porque estão imobilizados no escuro um quarto abaixo do muro. Do lado de dentro da caverna, há um fogo que ilumina vagamente o interior sombrio e faz com que as coisas que se passam do lado de fora sejam projetadas como sombras na parede do fundo da caverna. Do lado de fora, pessoas passam conversando e carregando nos ombros figuras ou imagens de homens, mulheres e animais, cujas sombras também são projetadas na parede da caverna, como em um teatro de fantoches. Os prisioneiros julgam que as sombras de coisas e pessoas, os sons de suas falas e as imagens que transportam nos ombros são as próprias coisas externas, que os artefatos são seres vivos que se movem e falam. Os prisioneiros se comunicam, dando nome às coisas que julgam ver, sem vê-las realmente, pois estão na obscuridade, e imaginam que escutam. Eles não sabem que os sons vindos de fora são as vozes das próprias sombras, e não dos homens cujas imagens estão projetadas na parede. Também imaginam que os sons produzidos pelos artefatos carregados nos ombros desses homens são vozes de seres reais. Qual é, pois, a situação dessas pessoas aprisionadas? Tomam sombras por realidade, tanto as sombras das coisas e dos homens exteriores como as dos artefatos fabricados por eles. Essa confusão, porém, não tem como causa a natureza dos prisioneiros, e sim as condições adversas em que se encontram. O que aconteceria se fossem libertados dessa condição de miséria? Um dos prisioneiros, inconformado com a condição em que se encontra, decide abandoná-la. Então, fabrica um instrumento com o qual quebra os grilhões. De início, move a cabeça, depois o corpo todo. A seguir, avança na direção do muro e o escala. Enfrentando os obstáculos de um caminho íngreme e difícil, ele sai da caverna. No primeiro instante, fica totalmente cego pela luminosidade do sol, com a qual seus olhos não estão acostumados. Enche-se de dor por causa dos movimentos que seu corpo realiza pela primeira vez e pelo ofuscamento de seus olhos sob a luz externa, muito mais forte do que o fraco brilho do fogo que havia no interior da caverna. Sente-se dividido entre a incredulidade e o deslumbramento. Incredulidade porque será obrigado a decidir onde se encontra a realidade, no que vê agora ou nas sombras em que sempre viveu. Deslumbramento porque seus olhos não conseguem ver com nitidez as coisas iluminadas. Seu primeiro impulso é o de retornar à caverna para livrar-se da dor e do espanto, atraído pela escuridão que lhe parece mais acolhedora. Além disso, precisa aprender a ver, e esse aprendizado é doloroso, fazendo desejar a caverna, onde tudo lhe é familiar e conhecido. Sentindo-se sem disposição para regressar à caverna por causa da rudeza do caminho, o prisioneiro permanece no exterior. Aos poucos, habitua-se à luz, e começa a ver o mundo. Encanta-se, tem a felicidade de finalmente ver as próprias coisas, descobrindo que estivera prisioneiro a vida toda e que em sua prisão vira apenas sombras. Doravante, desejará ficar longe da caverna para sempre e lutará com todas as suas forças para jamais regressar a ela. No entanto, não pode evitar lastimar a sorte dos outros prisioneiros e, por fim, toma a difícil decisão de regressar ao subterrâneo sombrio para contar aos demais o que viu e convencê-los a se libertarem também. Nesse retorno, os demais prisioneiros zombam dele, não acreditam em suas palavras e, se não conseguem silenciá-lo com suas caçoadas, tentam fazê-lo espancando-o. Se mesmo assim ele teima em afirmar o que viu e os convida a sair da caverna, certamente acabam por matá-lo. Mas, quem sabe, alguns podem ouvi-lo e, contra a vontade dos demais, também decidem sair da caverna rumo à realidade. O que é um mito da caverna? A caverna é o mundo de aparências em que vivemos. As sombras projetadas no fundo são as coisas que percebemos. Os grilhões e as correntes são nossos preconceitos e opiniões, nossa crença de que o que estamos percebendo é a realidade.
O prisioneiro que se liberta e sai da caverna é o filósofo. A luz do sol é a verdade. O mundo iluminado pelo sol da verdade é a realidade. O instrumento que liberta o prisioneiro rebelde e com o qual ele deseja libertar os outros prisioneiros é a filosofia. O portal Coisas de Socorro agradece pela atenção.